Would you pray with me, please? Vamos orar? Our good and gracious Father, Bom e bondoso Pai, we thank you that by your grace you have made us your children. te agradecemos porque pela tua graça tu nos fizeste teus filhos. And you have blessed us with every gift in Christ. Nos abençoaste com todos os dons em Cristo. This evening we ask that your Spirit would come among us, Essa noite pedimos que o teu Espírito venha sobre nós. that it would be he who would wield this your word, Que seja Ele que fale da tua palavra, sharper than a two-edged sword, afiado como espada de dois gumes. that he would remake us by its preaching, E que Ele nos refaça pela sua pregação, that we would better reflect the glory of your Son. para que melhor possamos refletir a glória do teu Filho. For we ask it in his name. Em nome de quem nós oramos. Amen. Amém. Your pastor O pastor de vocês makes it sound like I've been doing you all a favor fez soar como se eu estivesse fazendo um favor a vocês. in being here and preaching the word. E estar aqui e pregar a palavra. There's nothing I'd rather be doing than preaching the word. Não há nada melhor para mim do que pregar a palavra. And one of the blessings that comes to me when I have opportunities to travel to distant lands E uma das bênçãos que vem até mim quando tenho essa oportunidade de viajar a terras distantes is I have the opportunity to see the grace of God at work. é que eu tenho a oportunidade de ver a graça de Deus operando. I see here in this body zeal for the kingdom Eu vejo aqui neste corpo o zelo pelo reino and love for one another. e o amor uns pelos outros. And I will go home to the United States E eu vou voltar para os Estados Unidos encouraged. encorajado. Our text this evening is found in the first epistle of John, Nosso texto dessa noite está em 1ª Epístola de João, chapter 3. I'll be reading verses 1 through 3. capítulo 3, e eu estarei lendo dos versos 1 a 3. 1 João 3, 1 a 3. Now hear the word of God. Ouçam a palavra de Deus, irmãos. Behold what manner of love the Father has bestowed on us, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, that we should be called children of God. a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Therefore the world does not know us, E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, because it did not know him. porque não o conheceu a Ele mesmo. Beloved, now we are the children of God, Amados, agora somos filhos de Deus. and it has not yet been revealed what we shall be. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. But we know that when he is revealed, Sabemos que quando Ele se manifestar, we shall be like him, for we shall see him as he is. seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. And everyone who has this hope in him purifies himself, E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, just as he is pure. assim como Ele é puro. Important for us to remember É muito importante para nós nos lembrarmos that there's nothing new under the sun. que não há nada novo debaixo do sol. When we open up our Bibles and we watch the behavior of the Pharisees, Quando a gente abre a nossa Bíblia e a gente olha o comportamento dos fariseus, it's all too easy for us to shake our heads in disgust. é muito fácil para nós balançar a cabeça e discutir a respeito disso. To always paint ourselves as the good guys when we're reading our Bibles. Porque a gente tem aquela sensação de que nós somos os bons quando a gente lê a Bíblia. But the Bible says that it's a mirror, Mas a Bíblia diz que é um espelho that it shows us what we are. que nos mostra quem efetivamente somos. So when we see the sins of the Pharisees, Portanto, quando vemos os pecados dos fariseus when we pat ourselves on the back that we're not like them, e que a gente bate nas costas dizendo não somos iguais a eles, we demonstrate that we are in fact like them. a gente demonstra que de fato é igual a eles. And one of the great weaknesses of the Pharisees E uma das grandes fraquezas dos fariseus is they had a propensity to add to the law of God. é que eles tinham uma propensão para adicionar à lei de Deus. I call this propensity Eu chamo isso de propensão, being more pious than God. que se torna mais piedoso do que o próprio Deus. God has his standard, Deus tem esse nível
And the Pharisees had their standard, E os fariseus têm esse outro padrão, because they're more pious than God. porque eles são mais piedosos do que o próprio Deus. Well, there are many ways we can see ourselves as more pious than God, Há muitas maneiras que podemos nos ver mais piedosos do que Deus, besides adding to His law. além de adicionar à sua lei alguma coisa. One of those things Uma dessas formas is denying His promises. é negar suas promessas. We come to this text A gente olha o texto, and we miss its power. e a gente não vê o seu poder. We diminish it and reduce it into something safe and ordinary. A gente tem a capacidade de reduzir a palavra a alguma coisa ordinária And miss its shocking reality. e perde a realidade chocante. John is not speaking casually here. João não está falando aqui de forma casual, Oh, by the way, tipo, a propósito, irmãos, God, He's fond of you. Deus Fond of you. Likes you mildly. ele gosta de você. Deus gosta de vocês, irmãos. But He's imploring us to hear Him. Mas João implora que nós ouçamos a Deus, Behold what manner of love. dizendo: eis, vede, que grande amor o Pai tem nos concedido. This is the nature of God's love for you. Essa é a natureza do amor de Deus por vocês, That He allows you to be called His children. que Ele permite vocês serem chamados de filhos. You understand that's what we've become? Vocês percebem o que nós nos tornamos? I'm so often afraid Com frequência eu tenho tanto medo that we miss the craftiness of the serpent. que a gente perde a habilidade da serpente. We who were so passionate about the Reformation, E a gente às vezes era tão tinha tanta paixão pela reforma, who looked to the Reformation of Martin Luther as this great moment in church history, que esse momento da reforma em Martinho Lutero foi um momento tão impactante da história da igreja, who championed the solas of the Reformation, que capitaneou a alma da reforma, still managed to miss the point. We still managed to miss the point. e ainda assim, a gente olhando isso, perde o que ele quer dizer muitas The vezes. devil doesn't care if you're committed to sola scriptura. O diabo não quer saber se você está comprometido com aquele princípio reformado da sola escritura. If you spend all your time and energy defending the authority of Scripture, Se você gasta muito tempo e energia defendendo a autoridade da Escritura, defending the inerrancy of Scripture, defendendo a inerrância da both of Escritura, which are good things, olhando as coisas boas da Escritura, if you don't know what the Bible says, se você não sabe o que a Bíblia diz, you've got to believe what it says. Not that what it says is true, but you've got to believe what it says. você tem que crer no que está dito, de que o que está dito é verdade. In the same way, we're so zealous to protect sola fide. Da mesma forma, a gente é tão zeloso em proteger o princípio de sola fide, ou seja, somente a fé, Justification by faith alone. a justificação somente pela fé, To be very careful and precise as we ought to be. sendo tão cuidadosos e precisos nesse respeito, como devemos ser de fato, In describing the process by which we're saved, descrevendo o processo pelo qual somos salvos, that we miss what it means to be saved. que a gente perde o sentido e o entendimento do que realmente significa ser salvo. To help people grasp this difference, I tell this story. Para ajudar as pessoas a entenderem estes princípios, eu costumo contar essa história. I think too many of us think that when we die, Muitos de nós pensam que quando nós morrermos, there's this long line we have to wait in. vai ter essa grande fila na qual nós vamos ter que entrar. And God is wearing these judges' robes with a white wig. E Deus está usando esse grande roupão, essa toga enorme com um cabelo muito grande. And we patiently wait our turn. E aí a gente fica aguardando por esse momento. And God looks down on us. E aí Deus olha assim de cima para baixo. He says, "How do you plead? How do you plead?" E aí ele pergunta: o que você vem aqui se defender? And if you're smart, you say, "I plead the blood of Christ." E aí se você for inteligente, você vai dizer: eu venho aqui me defender no sangue de Cristo. And God looks at you
E aí Deus olha para você, He checks the book of life to see if your name's in there. ele olha o livro da vida para ver se o seu nome está lá, He takes his gavel. ele pega o seu bordão, He says, not guilty. e aí ele carimba e diz, não, você não está culpado. Next. Próximo. And you just sort of, in an embarrassed way, walk beyond him looking for the pearly gates. E aí você, meio que embaraçosamente, vai saindo pela esquerda ali, procurando pelos portões de While pérola. God calls up the next person E aí, in line. enquanto Deus está chamando a próxima pessoa na fila. Well, there are a few things Mas existem algumas poucas coisas in my story that Yes. match the reality. nessa história que, de fato, mapeiam com a realidade. The biblical picture does say that God is here and we're back there far away. A Bíblia realmente diz que Deus está aqui e nós estamos lá muito longe dele realmente. And it does say that God's wearing a robe. E de fato diz que Deus usa uma veste. But it says that God takes his robe Mas diz que Deus pega essa veste and lifts it up around his waist e sobe até a cintura, so that he can be unhindered. de forma que ele não tenha nenhuma coisa que o impeça, Not as he waits for us, de forma que ele está aguardando por nós, but as he runs to greet us. mas ele corre para nos saudar. And as we cry out for his mercy in Christ, E quando clamamos por sua misericórdia em Cristo, he does not say not guilty. ele não diz, você não é culpado. He hugs us and he says, my son, Ele my nos, son. ele nos abraça e diz, meu filho, meu filho. This is the promise of God. Essa é a promessa de Deus. This is how much he loves us. Isso mostra o quanto ele nos ama de fato. That he allows us to be called his children. E que ele faz de nós seus filhos, somos concedidos ser chamados de filhos de Deus, como diz. I think this morning I mentioned something unusual about me. Eu acho que essa manhã eu comentei algo assim incomum a meu respeito, That's that God has blessed me with 8 children. de que Deus, eu deixei de comentar que Deus me abençoou com 8 crianças. And every time I say that, I expect you to gasp and be shocked. E toda vez que eu digo isso, eu espero que vocês meio que engulam seco aí, chocados, que como assim? 8 crianças? Because in America, people are shocked. Porque nos Estados Unidos o pessoal fica chocado. My 2 youngest children Minhas 2 mais novas came into my family through the blessing of adoption. vieram à minha família por adoção. And they are not pasty colored like I am. E elas não são transparentes que nem eu assim, esse rosadinho que nem eu. Although when I adopted my first adopted son, Quando eu adotei o meu primeiro filho, I had to appear before a judge. eu tive que ir diante do juiz. And he was not used to pasty-looking men holding babies like my son. E ele não estava acostumado a ter pessoas brancas e rosadas como eu, segurando um bebê que não parecia nada comigo. Much less was he used to a family with 6 children adding one more. Muito menos ele estava acostumado com uma família de 6 crianças, adicionando mais uma. I almost ruined it Eu quase arruinei o projeto. because he asked this question that shocked me. Porque ele me fez uma pergunta que me chocou, na verdade. I'm standing in my suit holding my little baby. Então eu estou lá de pé diante do juiz, de terno, segurando o neném, My wife sitting beside me. e a minha mulher ao meu lado. And the judge says to me, E aí o juiz me pergunta, now you understand, don't you, você entende, né? that when I sign this paper Quando eu assinar esse papel, disse o juiz, and bang my gavel, e bater o meu martelo, the little baby you're holding there esse bebê que você segura will be as much your son as any of your other children. será filho teu tanto quanto os demais. And I was desperately trying to figure out what he meant. E eu estava desesperadamente tentando entender o que ele quis dizer com aquilo. I was desperately trying to hold my tongue E eu estava desesperadamente tentando segurar a minha língua. because I wanted to say to him, Porque eu queria dizer para ele, of course we know. claro que a gente sabe. That's why we're here. É por isso que a gente está aqui. What do you think I'm doing? I know what I'm doing. Do you know what I'm doing? Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Você não acha que eu estou aqui à toa? I'm making this baby my Eu son. estou fazendo essa criança meu filho. Which is what our Father does for us. É isso que o nosso Pai faz conosco, irmãos. See, we're more pious than God when He makes this promise.
Sabe, quando a gente se acha mais piedoso do que Deus e olha para essa promessa, and we say, "Oh Lord, we're not worthy," e aí a gente diz assim, não, Senhor, eu não sou digno, which is true. o que de fato é verdade. Notice John does not say in our text, Não que não esteja sendo dito no texto. see how very wonderful we are. Sabe, vê como maravilhosos somos, That né? God is forced to acknowledge us as His children. Que Deus é forçado a nos reconhecer como filhos. This isn't a text telling us how good we are, Não é um texto que nos diz quão bons somos nós, how important or how valuable quanto we are. valorosos ou importantes somos nós. It's a text that teaches us the grace of God. É um texto que nos ensina sobre a graça de Deus. He allows us to be called His children. Ele nos permite que sejamos chamados filhos de Deus. But there's more. Mas há mais. Beloved, in verse 2, beloved, Verso 2, amados, now we are children of God. agora somos filhos de Deus. I don't know if you have this practice in Brazil, Eu não sei se vocês costumam ter essa prática no Brasil, but in the United States, mas lá nos Estados Unidos, in many families, em muitas famílias, when you have friends who are deeply close friends, quando você tem amigos que são profundamente próximos, muito chegados, but they're not literal relatives, mas não são de fato parentes de sangue, you name them as if they were. você os chama como se fossem parentes de sangue. So your mother's best friend, Então a sua mãe, a melhor amiga da sua mãe, you would call Aunt você chama de tia, Jane or Aunt Sue or whoever. tia Sue, e a gente, we have it here. Okay, you do that. Yeah, we do. Right. Então a gente tem a mesma prática aqui de chamar alguém próximo de tio ou de tia. Well, you might be tempted to think that's what God's describing Você here. pode ser tentado a entender que é isso que Deus está descrevendo aqui. When He tells us in verse 1 that He allows us to be called His children. Quando ele diz no verso 1 que nós somos, que é dado a nós uma concessão de sermos chamados seus filhos. Your mother's friend allowed you to call her aunt. A amiga da sua mãe permite que você chame ela de tia. But the truth is we are His children. Mas a verdade é que nós de fato somos seus filhos. In ourselves we're utterly unworthy. Nas nossas vidas nós somos profundamente indignos. But we're not in ourselves. Mas nós não We're not in ourselves. não estamos em nós mesmos. But we're in union with Christ. Nós estamos em união com Cristo. The reason He's able to call us His children A razão pela qual Ele é capaz de nos chamar filhos dele is because we're made one with His child. é porque nós somos feitos um com o seu filho. And that's also the reason E essa também é a razão why He's able to love us. pela qual Ele é capaz de nos amar também. Do we even get that? Vocês conseguem entender? He loves us. Ele nos ama. Now, we're willing to admit that He forgives us. A gente realmente quer admitir sempre que Ele quer nos perdoar, Because we know we'd be doomed without it. porque a gente não conseguiria viver sem esse perdão. We're willing to admit that He's good to us and gracious toward us. A gente é capaz de dizer que Ele é bom e misericordioso conosco, gracioso conosco. But I think we feel uncomfortable with the straightforward nature of this. Mas eu acho que a gente se sente um pouco desconfortável com essa verdade tão direta de que somos seus filhos. When we see this promise that He loves us, Quando vemos as suas promessas de que Ele nos ama, we turn it into something tame, something not shocking. a gente transforma em algo que não é assim tão chocante. Yes, it says He forgives, or means He forgives us. Ele diz a Bíblia, Ele nos perdoa, But God's love is not like our love. Mas- It's different from us. mas o amor de Deus não é igual ao nosso, é completamente diferente do nosso. His ways are not our ways. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. But friends, the Bible gives us a picture to help us understand the nature of His love. Mas amigos, a Bíblia nos dá uma figura que nos ajuda a entender a natureza do seu amor. Our text here doesn't tell us the difference between His experience of love and our experience of love. O texto, na realidade, não nos dá dicas ou permite ver a diferença de experiência de amor dele para conosco ou de nós para com ele, But it tells us the similarity. mas nos fala de uma semelhança de amor. If you want to understand the nature of His love for you, Se você quer entender a natureza do amor de Deus por você, you
have to understand the love of a father for Você his precisa children. entender o amor de um pai por um filho. The scriptures describe that love for us. E a Escritura descreve esse amor por In nós Psalm 128, no Salmo 128, where we're told about the godly man who sits at his table onde somos dito que feliz é o homem que, assentado à mesa, and his wife is described as a fruitful vine e a sua mulher é descrita como uma vinha frutífera, and his children like olive plants all e around. seus filhos como frutos da oliveira ao redor dele. When you're the father of 8 children, Quando você é pai de 8 crianças, you never lose sight of the biblical doctrine of total depravity. você nunca perde de vista And a any, visão da teologia da depravação total. when you have that many children, Quando você tem essa quantidade de filhos, at any given moment, at least 2 of them are sinning. em qualquer momento, seja qual for o momento do dia, pelo menos 2 deles vão estar pecando. But you also see your own sin. Mas você também vê o seu próprio pecado. You see it in the sins that they commit. Você vê os seus pecados nos pecados que eles cometem. I sit in my bedroom Eu sento lá, fico lá no meu quarto, and I hear my children yelling at each other, e aí eu ouço as crianças gritando umas com as outras. shouting at each other. Gritando umas com as outras. And I ask myself, where did they learn that? I ask myself, where did they learn that? Eu me pergunto, onde é que eles aprenderam isso? And then I leave my bedroom E aí eu saio do quarto. and I start shouting at these children. E eu começo a gritar com eles. Where did you learn to shout at each other? Onde vocês aprenderam a gritar um com o outro? What is wrong with you that O you're que está de shouting at errado each com vocês other? gritando um com o outro? Why can't you be calm and peaceful and Por que quiet vocês like me? por que não podem ser calmos e tranquilos como eu? There's sin everywhere. O pecado está em todo lugar, gente. And when I find myself in that position all too often E quando eu me vejo nessa posição com tanta frequência, of having to repent to my own children. de ter que me arrepender perante os meus próprios filhos. Oh, my children, your father's lost his temper. Oh, queridos filhinhos, o papai perdeu a paciência. Your father is a sinner. Seu pai é um pecador. Will you forgive me for losing my temper? Vocês me perdoam ter pedido a paciência com vocês? They forgive me. Eles me perdoam. But even after they forgive me, I plead with them. Mas ainda que eles me perdoem, eu ainda os imploro. Children, understand that I am a sinner. Por favor, crianças e filhos, entendam que eu sou And the pecador. reason I've been yelling at you is because I'm a sinner. E a razão pela qual eu tenho gritado com vocês é porque eu sou pecador. Not because I don't love you. Não porque eu não amo vocês. My deepest fear is that my failures as a father Mas meu mais profundo medo é que as minhas falhas como pai might be used by the devil to tempt my children possam ser usadas pelo diabo para tentar os meus filhos, to doubt my love for them. para diminuir mostrar uma diminuição do meu amor, ou duvidar do meu amor por eles. This is the love of this sinful father for his children. Esse é o amor de um pai pecador por seus filhos. But my heavenly Father Mas o meu Pai Celestial, does not love differently than me, ele não me ama de forma diferente. but he loves perfectly Ele me ama perfeitamente and sinlessly e sem pecado and immutably. e de uma forma imutável. Because my 2 youngest children are adopted, Pelo fato de que meus 2 mais novos são adotados, I fear that they fear that they're not holy in the family. eu temo que eles temam que eles não pertencem à família. And so it's my habit when I discipline them. Então é meu hábito quando eu os disciplino, When the discipline is over quando a disciplina acaba, and they turn around and they hug me and they say, "Daddy, I'm sorry." e eles vêm e aí me abraçam e pedem perdão, de papai desculpa, pai desculpa. I remember to tell them, "Daddy forgives you. E eu me lembro que eu digo, não, papai perdoa vocês. Your Father in heaven forgives you. O papai do céu perdoa vocês. Daddy loves you. Papai ama vocês. Your Father in heaven loves you." O pai do céu ama vocês também. And even in the midst of the discipline, not any of that truth was undone. E ainda mesmo que no meio da disciplina, essa verdade ela não é desfeita. I did not stop loving you while I disciplined you, Eu não parei de amar vocês quando eu disciplinei vocês. and now start loving you again. E começo a amar vocês de novo. It is an immutable, unchangeable love. É um amor imutável, que não varia.
I'm afraid so many of us Eu temo que muitos de nós look at God's love as something future. olhem para o amor de Deus como algo futuro. He forgives me now, Ele me perdoa agora, but when I'm fully sanctified, mas somente quando estiver totalmente santificado, when I'm fully glorified, quando estiver completamente glorificado, when I have put sin completely behind me, quando eu colocar completamente o pecado para trás de mim, then He will love me. aí então Ele vai me amar. It's not what our text says. Não é isso que o texto diz, irmãos. I spent years and years trying every opportunity I had to teach people this truth. Eu passei anos e anos, cada oportunidade que eu tive, tentando ensinar as pessoas a respeito dessa verdade. God loves you now as much as He will love you forever. Deus ama você agora tanto quanto Ele amará você para sempre. After more than 12 years of preaching that message, E por mais de 12 anos pregando essa mensagem, I came to repent for it. eu me arrependi disso. It's not my desire tonight for you to go home believing Eu não tenho o desejo aqui que vocês voltem para casa acreditando that your Father in heaven loves you now as much as He ever will. de que o Pai Celestial ama vocês agora tanto quanto Ele vai amar no futuro. Instead, it is my desire Mas ao invés, o meu desejo essa noite that you will go home tonight é que você vá para casa believing that your Father in heaven loves you crendo que o seu Pai Celestial ama você as much as He loves His Son. tanto quanto Ele amou seu filho. You are in Him now. Você está nele agora. When He looks at you, He sees His Son. Quando ele olha para você, ele olha o seu filho. And every bit of love He has for His Son, He has for you. E cada parte do amor que ele demonstrou por seu filho, ou tem por seu filho, ele tem por você. This is what Jesus has accomplished for us. É isso que Jesus alcançou na cruz por This is nós. what your standing is now. É essa situação onde você está agora. Which means even in your sin, O que significa dizer que ainda assim, no meio do pecado, even as He disciplines you, ainda no momento em que Deus disciplina você, it all flows out of this unchangeable love, immeasurable love, the love He has for you in His tudo Son. flui desse amor imensurável, desse amor incompreensível, incomensurável, que Ele demonstrou por seu filho e que Ele tem por você. This is the promise of God. Essa é a promessa de Deus. This is what you are now. É isso que vocês são agora. What do we have to look forward to? Mas o que temos então a esperar? Let's see if John might tell us. Vamos ver o que João nos diz aqui nesse texto. Verse 2, Beloved, now we are children of God. Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. And it has not yet been revealed what we shall be. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. I'm sorry. Bom, me desculpem. You just get to find out what you are now. Você tem que descobrir que situação você está agora. John's telling us that what you will be, João está dizendo o que você será, we don't know that. e o que você será nós não sabemos. It's not been revealed to us. Não foi revelado. That's still a mystery. É um mistério. Eye has not seen, nor ear heard, nor has it entered into the mind of man Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano what God has prepared for him. o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. So sorry to disappoint you. Mas me desculpem desapontá-los nesse ponto. Oh, but there is this. Mas tem um ponto aqui. We don't know what we will be, A gente não sabe o que a gente será, but we know that when He is revealed, mas sabemos que quando Ele se manifestar, we shall be like Him. seremos semelhantes a Ele. We shall be like Him. Seremos semelhantes a Ele. I don't know about you all, Eu não sei a respeito de vocês, but I've had a number of heroes in my life. mas eu já tive vários heróis na minha vida. When I was a boy, most of them were sports heroes. Quando eu era criança, a maioria deles eram heróis do esporte. How do I put this? When I was a boy, Quando eu era criança, I won a contest
eu ganhei uma disputa, uma My competição. local American football team, Meu time de futebol americano local, the Pittsburgh Steelers, o Pittsburgh Steelers. I'm sure you've heard of them since they are the greatest American football team ever. Não precisa traduzir. Vocês já ouviram que é o maior time de futebol americano da história do mundo, né? They have won more Super Bowls than any other team. Eles já ganharam mais Super Bowls do que qualquer outro time. Well, the season after they won their first Super Bowl, A temporada após a primeira vez que eles venceram o Super Bowl, my name was drawn, meu nome foi sorteado and I was chosen to be the mascot of the week. e eu fui selecionado para ser o mascote da semana. They put my name in the program. Eles colocaram meu nome nos They programas, announced it over the PA system. anunciaram no sistema de som, They put it on the scoreboard, colocaram lá no quadro, and I got tickets to the game. e eu ganhei tickets para os jogos. But the day before the big game, Mas o dia antes do grande jogo, I was invited to go to practice, eu fui convidado para ir ver lá o treino, to get a tour of the facilities, para conhecer lá as instalações, and to see that Super Bowl trophy. e aí ver o troféu do Super Bowl. So I went to the stadium, E aí eu fui então para o estádio, and I was waiting in the lobby there e eu estava esperando lá no lobby do estádio, for the proper person to show me around. para que a pessoa lá que estava me esperando chegasse e me mostrasse lá as instalações. When who should walk in E aí quem aparece? but my favorite player on the whole team? O meu jogador favorito naquele time. He had on sweatpants and cleats, E ele estava vestido lá de aquelas calças, de camisa de ginástica. but he sat down in the chair next to me, E ele sentou-se na cadeira do meu lado and he talked to me for 20 minutes. e conversou comigo por 20 minutos. I thought I was dead. I thought I'd gone to heaven. Eu achei que eu ia para o céu, eu achei que eu ia morrer ali. Now I tell you that story Mas eu conto a vocês essa to história help us understand this text. para tentar entender esse texto. The year before this happened, O ano antes que aconteceu esse episódio comigo, I just liked watching my hero do what he did. eu adorava ver o meu herói fazer o que ele fazia. I liked watching him play on television and demonstrate his skills. E eu gostava de ver ele jogar na televisão, mostrando suas habilidades. But then I got to meet him. Mas aí eu tive a chance de conhecê-lo. I got to talk with him. Eu tive a chance de falar com ele. Could have been even better. E podia ter sido até melhor. You see, I remember that day. Eu me lembro daquele dia. Não poderia ter sido melhor aquele dia. I'm willing to bet he doesn't. I'm willing to bet he doesn't remember that day. Eu tenho certeza que ele não lembra, mas eu lembro. It was one conversation. Foi uma só conversa. We didn't become friends. A gente não se tornou amigo. That's the next step. Esse seria um próximo passo. First, you like to watch your hero, Primeiro você tem que olhar o herói, then to meet your hero. aí você encontra o herói. But what if you could become friends with your Mas e se hero? você se tornar um amigo com o seu herói, amigo do seu herói? Now, I'm not a boy anymore, Eu não sou mais uma criança como era. and most of my heroes E a maioria dos meus heróis are theologians, são teólogos. and I get to be friends with so many. E eu tive a oportunidade de fazer amizade com tantos teólogos. But there's more than that. Mas há muito mais do que isso. The promise here isn't merely that you will get to watch your hero, Jesus, do what he does. A promessa aqui não é simplesmente que nós vamos assistir e ver o nosso herói Jesus fazer o que ele fez. The promise isn't that you'll get a photo op with Jesus. Não é uma promessa que você vai tirar uma foto com Jesus. Não é isso. The promise isn't even that Jesus will be your friend, Não é nem uma promessa que Jesus vai ser seu amigo, though assuredly he will. mas certamente ele é. I got to tell you another story Eu preciso contar a vocês uma outra história. in honor of my wife. Em honra à minha esposa. On one of our first dates, Num dos nossos primeiros encontros, because I'm cheap and I had free tickets, porque eu sou um cara duro e tinha ticket de graça, I took her to a Christian concert. eu levei ela num show, um concerto de música cristã. And as we were driving back from the concert, E aí quando a gente estava voltando lá do concerto, I explained to her why I didn't like it one bit. e eu disse para ela por que eu não tinha gostado nem um pouquinho do concerto. I said to her, you know, I'm a man. Eu disse para ela, sabe, eu sou um homem.
And when I think about Jesus, E quando eu penso a respeito de Jesus, I see him as my king. eu vejo ele como meu rei. That music that we heard Aquela música que a gente ouviu sort of presents Jesus as if he's your buddy, as if he's your friend. apresenta Jesus como se fosse um amigo qualquer, um amiguinho qualquer. When I come into the presence of Jesus Christ, I'm down on one knee. Mas quando eu me aproximo da presença de Jesus Cristo, eu estou de joelhos. My head bowed and my hand on my sword. E a minha cabeça está baixa e a minha mão segurando a espada dele, Waiting for him to give me instructions. esperando para que ele me dê instruções. He's my king, he's not my friend. Ele não é meu amigo, ele é meu rei. She went home that night, E aí ela foi para casa naquela noite, debating with herself whether she would ever go on another date with me. perguntando para si mesma se ela queria continuar com aqueles encontros comigo. But by God's grace, she did. Mas pela graça de Deus ela continuou. And the date began this way. E aí o nossos encontros, nosso namoro começou assim. She showed up at my door, Ela apareceu lá em casa and the first thing she said to me, e a primeira coisa que ela me disse: open your Bible to John 15 abra sua Bíblia aí em João 15 and read these words. e leia essas palavras aí. I no longer call you servants, Eu não vos chamo mais servos, I call you friends. mas eu vos chamo amigos. And I thought, E aí eu pensei comigo mesmo: this is the kind of woman I need to marry. essa é a mulher que eu preciso me casar. She is bringing the word of God to bear in my life Ela traz a palavra para que a palavra me sustente de fato and correcting my error. e corrija os meus erros. Now back to our text. Mas de volta ao texto aqui. The promise of God A promessa de Deus is that we will see him as he is, é que nós o veremos como ele é and we will be like him. e que seremos semelhantes a ele. One of the reasons this text doesn't shock us Uma das razões pelas quais esse texto não nos choca is we're not that impressed with Jesus. é que nós não somos tão impressionados com Jesus. At least in the United States, Ao menos lá nos Estados Unidos, good Presbyterian people, os bons presbiterianos, we understand how Jesus saved us, a gente entende como é que Jesus nos salvou and we're very grateful. e a gente é muito agradecido por isso. But we want to talk about election and Mas a predestination. gente adora falar de eleição, predestinação. Jesus is simple stuff for Sunday school. Jesus é coisa simples para a escola dominical. Let's get into some nice philosophical debates. Vamos entrar nesses debates filosóficos Stroke our interessantes. beards. E aí a gente coça assim a barba. We haven't outgrown Jesus, Mas a gente tem um Jesus grande. and we haven't outgrown his glory. E a gente cresceu em glória. And part of the glory of Christ is revealed in this text. E a parte da glória de Cristo é revelada aqui nesse texto. What kind of a being is it Que tipo de ser é este who changes us que nos muda, simply by allowing us to see him? permitindo que nós o vejamos? What kind of glory is it Que that tipo- when you behold the glory, it brings you glory? Que tipo de glória é essa que quando você a contempla, ela traz glória? We will see him as he is, Nós o veremos como ele é. and we will be like him. Nós seremos como ele, semelhantes a ele. This is again how I comforted my wife. E essa é também uma forma como eu confortei a minha esposa. She never feared for herself. Ela nunca temeu por si mesma. She never grumbled and complained, Ela nunca reclamou e resmungou. but she worried about me. Mas ela se preocupou comigo. She worried about our children. Ela se preocupou com os nossos filhos. And I told her this time and again, E eu disse a ela repetidas vezes isso. sweetheart, Amor, if God should call you home, se Deus te chamar para casa, he will complete you. Ele vai te completar. He will make you like him. Ele fará você como Ele é. In fact, my fear is not that I will miss you, De fato, o meu medo não é que eu vá sentir falta de você. though I will and I do. E eu sentirei essa falta e eu sinto essa falta. My fear is not that you'll leave me behind by going to heaven, O meu medo não é que você me deixe aqui e vá para o céu, but that you'll leave me behind spiritually.
Mas que meu medo é que você vai me deixar para trás espiritualmente. You'll become like him, Você vai se tornar semelhante a ele. and I'll still just be me. E eu vou continuar sendo eu. You'll be perfect, Você será perfeita. and I'm still fighting my sins. E eu ainda vou continuar lutando pelos meus pecados. You will become a higher order of being than me. Você vai se tornar uma pessoa muito superior a mim. The same is true with my little girl. O mesmo é verdade a respeito da minha filha. When she passed away at 15, Quando ela morreu aos 15 anos, because of her health conditions, por causa de sua saúde, sua condição de saúde, she had the mental capacity of a 1-year-old. ela tinha uma capacidade mental de uma criança de 1 ano. But even before she died, Mas ainda antes um pouco dela morrer, the spiritual capacity of an angel. ela tinha uma capacidade angelical, espiritualmente falando. I would sit beside her in church, Eu sentava ao lado dela na igreja, and instead of standing with the congregation when we sang hymns, e ao invés de me levantar, me colocar de pé quando a gente cantava os hinos na I would igreja, sit beside her in her wheelchair, eu sentava ao lado dela na sua cadeira de roda, and I would put my arm around her, e eu colocava o meu braço ao seu redor, and I would sing the hymns right into her ear, e eu cantava aqueles hinos direto no ouvido dela. and her face would light up like Moses coming down the mountain. E o rosto dela iluminava como o rosto de Moisés descendo a And she would montanha. look off into the distance with just joy. E ela olhava assim à distância com aquela alegria impressionante. And now because she sees him as he is, E agora, porque ela o vê como ele é, and she is like him, e ela como ele, when I sing the hymns at the church, quando eu canto esses mesmos hinos na igreja, I see her putting her arm around me, eu vejo ela colocando os seus braços ao meu redor, slow and dull me. lentamente me abraçando, cuidando de mim She sings into my ear. e cantando no meu ouvido. Beloved, the promises of God, Amados, as promessas de Deus, that this is where we're going. vejam, é aqui para onde vamos, irmãos. This is what he's promised for us. Essas são as promessas para nós. But I want to come back to now. Mas eu quero voltar ao presente. It is a glorious promise of the future, É uma gloriosa promessa do futuro, but it's a glorious promise for now. mas é uma gloriosa promessa para o agora, para o aqui e agora. It's not Não é que unimportant that Jesus calls the church his body. não é que não seja importante Jesus chamar a igreja o seu corpo. The fullness of the promise awaits our passing, for sure. A plenitude dessa promessa vai ocorrer de fato, But we taste this promise mas nós provamos dessa promessa when we see him now. quando o vemos agora. And we see him now Quando o vemos agora, in his body, the church. no seu corpo que é a igreja. You can become more like him Você pode tornar-se como ele é, as you behold the glory of Christ in your brothers and sisters. na medida em que você contempla a glória de Cristo nos seus irmãos e nas suas irmãs. As you learn to see your neighbors in your pews, Na medida em que você aprende a ver Jesus no seu vizinho, the no way, seu próximo, the way your Father in heaven sees them. da forma como o Pai Celestial o vê. When he sees them, he sees Jesus. Quando ele vê a eles, ele vê a Jesus. He calls us to see each other in the same way. Ele nos chama para nos olharmos e nos enxergarmos da mesma forma. This is why E é por essa razão we're called to love our neighbor. nós somos chamados a amar o nosso próximo. It's why loving our neighbor and loving God is one command. É por essa razão que amar o próximo e amar a Deus é um mandamento. And it's why this hope, E é por essa razão que essa esperança, as our text tells como o us, nosso texto nos diz, purifies us just as he is pure. nos purifica como Ele é puro. Beloved, go home tonight Amados, voltem para suas casas hoje à noite,
assured that your heavenly Father loves you, certos de que o seu Pai Celestial os ama, that He has made you His child, que Ele os fez filhos, that He loves you as He loves His Son, que Ele os ama como ama seu Filho, and that He is and He will reveal His Son to you. que Ele revela e haverá de revelar o seu Filho a você, So that you will become like Him. de forma que você torne-se semelhante a Jesus. Let's pray. Vamos orar. Again, our Father, we thank you for your grace, Novamente, Pai, nós agradecemos por Tua graça, for the depths and the riches of the fullness of your gospel. pela profundidade e a riqueza e a plenitude do Seu Evangelho. Father, we cannot ask for more, Nós não podemos, Pai, pedir por mais, but we do ask this, mas nós pedimos isso, Senhor. that you would open our eyes, Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, that we would more fully see para que possamos mais plenamente enxergar the fullness of all your promises. a plenitude de Suas promessas. Father, remove the scales from our eyes, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, that we would this day behold the glory of your Son, para que hoje possamos contemplar a glória do Teu Filho that we would be remade into His image. e que sejamos refeitos à Sua imagem e semelhança. For we ask it in His name. Porque oramos no nome dele. Amen. Amém.